Olá, meus amados irmãos, paz seja convosco, aos nossos queridos alunos do Instituto Teológico Quadrangular, aqui na cidade de Barbacena. Alunos do primeiro ano, vamos com mais uma aula de discipulado. Eu espero que Deus use poderosamente essa aula para abençoar a sua vida, para alcançar a sua vida, aumentar o teu ministério, melhorar o teu ministério, que esse é o grande propósito de Deus para nós. Eu quero, no nome de Jesus, fazer uma oração nesse momento e pedir que o Espírito Santo te oriente, que não fique apenas nas palavras que serão mencionadas aqui, na ideia, na intenção, no conceito, mas que antes de tudo o Espírito Santo ele possa estar guiando, trabalhando no teu coração tudo que será falado, para que de forma individual cada um receba do Senhor o poder para o seu ministério, para a sua vida de discípulo. Então vamos orar. Você também aí do outro lado da tela pode orar nesse momento. Vamos pedir para o Senhor. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus nós nos colocamos na tua gloriosa presença, te agradecendo, Senhor, pela vida, te agradecendo pelo Espírito Santo do Senhor que tem nos acompanhado, que tem nos fortalecido. Nós te pedimos nesse momento, nos dê sabedoria e inteligência para entender, meu Deus, a tua palavra, para entender esta aula. No nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Maravilhoso Deus, que seja feita a vontade do Senhor em nossa vida. Bom, hoje, com os alunos, com vocês, alunos do primeiro ano, eu quero tratar de um assunto muito importante para a nossa vida de discipulado. Nós precisamos aprender sobre nós como discípulos, 3 fatores muito importantes que vai mudar, que vai transformar, que vai melhorar a nossa vida. Então, antes de tudo, eu quero deixar claro que a Bíblia, ela está exposta a nós o tempo todo. Mas nem sempre, verdade seja dita, nós fazemos uma pesquisa em nosso favor. Então eu pesquisei um pouquinho, sobre ser discípulo e vai melhorar muito o nosso entendimento. E eu quero levantar aqui 3 fatores, na verdade nas nossas próximas aulas, levantar 3 fatores, Quem somos, como discípulos, por que, somos discípulos e qual o nosso propósito como discípulos. São 3 fatores muito importantes. Eu quero que nesta aula, esta aula do dia 18/4/2020, possamos trabalhar apenas essa primeira questão, Quem somos como discípulo? Quem você é como discípulo? Você já pensou um pouco a respeito disso? Se você se perguntar quem sou eu, às vezes, eu digo que não são todas as pessoas, não. Mas se hoje você talvez se perguntar quem sou eu, você tenha uma boa resposta para si mesmo. Vamos supor, pastor Juliano, se hoje eu me pergunto quem sou eu, num sentido assim literário, talvez eu tenha respostas. Agora, o que se trata nessa aula é quem sou eu como um discípulo. Quem é você como discípulo? Você já pesquisou sobre isso? Você já encontrou resposta, principalmente na palavra de Deus? Quem sou eu como discípulo? Então é importante que nós venhamos a mergulhar agora um pouco nessa questão aí para respondermos à luz da Bíblia. Muito bem. Então, quem somos nós como discípulo? Primeiro, somos testemunhas da morte e ressurreição de Cristo. Lá em Lucas 24:48, o próprio Jesus diz que nós somos testemunhas dele, da morte e da sua ressurreição. É nossa responsabilidade continuar anunciando a morte e ressurreição do Senhor. Então é muito importante entendermos que nós somos responsáveis por manter
esse anúncio da morte e ressurreição. Nós preparamos várias coisas para pregar para as pessoas. E eu quero te dizer, discípulo, que nós não devemos nos prender somente aos grandes influenciadores, sermões ou mensagens preparadas individualmente para pregarmos e anunciarmos para alguém. Isso não deve ser preso somente aos clássicos temas que nós introduzimos no decorrer da nossa vida espiritual, da nossa fé, mas nós precisamos cumprir isso, o básico, né? Como se diz aí, o arroz com feijão, declarar que Jesus morreu e que ressuscitou, tudo isso em nosso favor, pregar isso para as pessoas, anunciar essa verdade às pessoas. Então, nós precisamos entender que não é o fato de apenas ficar procurando algo novo, procurando algo teológico, querendo desvendar para as pessoas uma coisa assim que você também ainda não tinha ouvido, somente algo novo. Não, nós precisamos mesmo desse básico, né, que é pregar para as pessoas, trazer em memória a morte e ressurreição do Senhor. Então nós somos, né, quem somos como discípulo, nós somos alguém, né, que tem a responsabilidade de dar esse testemunho, de trazer à tona desse grande acontecido há mais de 2000 anos atrás, que foi a morte e ressurreição do Senhor. A Bíblia ainda fala aqui um outro ponto, somos os que têm permanecido nas tentações do Senhor. Aí está lá em Lucas capítulo 22, verso 28. Então dos versos 24 a 28, o Senhor explica sobre como ser o maior e também explica sobre as suas tentações. Então é uma parte da Bíblia que Jesus também está nos ensinando quem somos como discípulos, né? Nós somos aqueles que têm permanecido com o Senhor em suas tentações. E interessante que juntando essa parte que ele fala de suas tentações, o verso e as palavras que antecedem, elas vão dizer sobre uma disputa dos discípulos em quem era o maior. Eles tinham esse ato, que eu acho que na verdade está sobre a vida de todo mundo, é um policiamento que nós temos, é um cuidado muito grande que nós temos que tomar, para que isso não venha de maneira nenhuma sobressair ou ser algo assim mais forte no nosso sentimento, na nossa vida ministerial, essa disputa, porque os discípulos eram grandes homens de Deus e eles viveram experiências terrenas aqui que muitos de nós não vivemos nem a metade. E no entanto havia isso na vida deles. Isso não, imagina na nossa vida. Eu penso assim. Então de maneira nenhuma nós devemos descuidar dessa questão da disputa, né? E Jesus começa a explicar para eles em relação a essa disputa que estava no coração deles, dizendo que quem quer ser o maior, que deve servir. Aí Jesus ainda faz uma colocação: quem é maior? É quem está à mesa ou quem está servindo? Então para o mundo, claro que é quem está à mesa, é quem é o patrão, é quem é o Senhor, né? E Jesus ensina que Ele é quem está servindo à mesa. Possamos seguir esse grande exemplo, né? E é isso que Ele junta, né? Que nós somos quem tem permanecido no meio desse tipo de tentação, porque é uma ferramenta que o diabo usou contra Jesus, né? Você vê lá que em Mateus 4 vai falar no deserto, ali ele traz à tona a possibilidade de grandeza para o ministério de Jesus, oferecendo para ele todos os reinos da terra. Então, essas tentações que Jesus passou, nós também passamos. E nós temos que vencer assim como Cristo venceu, né? Porque nós temos permanecido. Permanecido em quê? Que ele quer dizer? Permanecendo
né, firmes de estar com Cristo e vencer essas tentações de querer ser o maior, de querer ser o melhor. Nós somos amigos de Deus, isso é uma grande bênção. É bom que o discípulo saiba quem ele é como discípulo. O discípulo é amigo de Deus, está lá em João capítulo 15, verso 14, e do verso 12 ao verso 14, Jesus diz que devemos amar uns aos outros como Ele nos amou, sendo assim, seremos amigos de Deus. Então é muito interessante que vocês vão observando aí. Primeiro eu vou dar a dica de onde está o versículo dizendo quem somos como discípulos, e ver que sempre você tem que ler um pouquinho antes e até mesmo um pouco depois. Tem vezes que você tem que ler na Bíblia o capítulo inteiro, tem vezes que você tem que ler vários outros versículos de outros livros da Bíblia, para que você tenha um entendimento completo. Então aqui, para me entender que eu sou um amigo de Deus, eu preciso pegar mais ou menos aí do verso 12 até o 14, em que Jesus fala que para sermos esse amigo, nós devemos amar uns aos outros assim como Ele nos amou. E esses versículos aí, Jesus vai lembrar, que não é qualquer um, e Ele até faz uma pergunta, na verdade, quem é que dá a vida pelos amigos? Que é uma atitude de muito amor que Ele fez conosco. Então, ser amigo, amar o próximo, até a esse ponto, é o que Jesus nos ensina. E sendo assim, quem somos como discípulos? Somos amigos de Deus. Isso é muito importante levar em consideração. Nós somos a luz do mundo. Mais uma característica de quem somos como discípulos. Luz do mundo, Mateus capítulo 5, verso 14. Aí é muito importante isso. Vós sois a luz do mundo, Aí, olha só. Lá em João 15, 18, diz que o mundo nos odeia. Por que disso? Nós somos a luz do mundo. E o mundo nos odeia. Então, por que o mundo nos odeia? Ali a própria Bíblia vai responder essa questão. Porque não somos dele, nós não somos do mundo. Então, é comum uma contradição, entre a nossa vida e esse espaço geográfico em que vivemos. Nós somos a luz de quem, na verdade, nos odeia. Nos odeia porque nós não somos dele. Isso aí é comum. O mundo ama quem é dele. Então eu tenho que trazer para a minha vida o seguinte conceito: as coisas lá de fora, as coisas fora da fé, as coisas que não são de Deus, elas estão a favor ou estão me odiando, ou estão contra mim? O espírito que está no mundo, o desejo do mundo, a vontade das coisas do mundo, ela é contra o que eu falo, o que eu vivo, o que eu prego, ou está, de certa forma, às vezes por querer estar participando de uma condição moderna, da atualidade, não sei, por algum pensamento que me veio. Isso aí é um caso assim de estar em concordância com o mundo, com o espírito do mundo. Eu preciso também investigar isso aí na minha vida, porque isso responde, quem sou eu como um discípulo. É muito importante você rever isso. Muito bem. Ainda falando, sobre luz do mundo, 21 de outubro de 1879 foi ligado a primeira luz à base da energia elétrica, Thomas Edison. E isso aí durou 48 horas. Já foi aquela experiência tremenda. Você vê que tudo foi sendo trabalhado. Hoje aí nós temos iluminações aí que já há muitos anos não se apaga de determinada parte da cidade. Houve então aí um progresso desde quando essa luz física, na forma física, ela foi acesa pela primeira vez, desde 1879.
Então, olha só, da mesma forma que houve um progresso nessa parte física, é muito importante que você entenda, né, que esse progresso, que a luz que há em nós, ela acontece na vida das pessoas. A responsabilidade de manter essa luz na vida das pessoas é muito grande. Irmãos, a internet, o WhatsApp, ele aumentou muito a nossa responsabilidade do que vamos prestar um dia diante do trono de Deus em relação às almas a qual nós devemos cuidar. A luz, ela não pode manter só 48 horas. Então, a tua luz espiritual na vida de uma pessoa a qual você até falou de Jesus, ela não pode ter sido um dia só. Tem que haver um progresso, tem que haver uma forma de você dar assistência, de você continuar iluminando pessoas. Então, entenda, às vezes é melhor você, no decorrer, né, do ano, vamos dizer que você faça um voto com Deus, um compromisso com Deus, de pregar a palavra mesmo. Melhor do que você ficar sonhando em pregar uma vez para 300 pessoas, para 500 pessoas, para 1000 pessoas, para 1 milhão de pessoas. O mais importante é você virar e pensar na seguinte forma: falar, olha, eu vou nesse 2020, nesse resto de ano, agora de abril até dezembro, eu vou pregar para 10 pessoas e manter essa luz na vida delas. Eu vou falar que Jesus é o Senhor, e quando elas aceitarem isso, eu vou mostrar no decorrer do ano como Ele é Senhor na nossa vida. Manter essa luz. Não basta você dar uma clareada na pessoa e ali ela viu que realmente existe um caminho, e depois aquela luz acaba e ela continua no escuro. Ela sabe que existe um caminho, mas para onde que vai? Se a vida dela, se diante dos olhos dela só há trevas, como que ela vai seguir esse caminho? Então nós somos luz do mundo e precisamos manter essa iluminação no caminho das pessoas a qual Deus nos deu a responsabilidade de pregar. Nós somos o sal da terra, está lá em Mateus capítulo 5, verso 13, que interessante isso aí. E é bacana que nesse versículo, Jesus vai falar o seguinte: se o sal, ele se torna insípido, para nada serve a não ser pisado pelos homens. Então aqui, num sentido literário, né, muitas pessoas que vêm para a fé e ela tem toda a capacidade, toda a característica para ser um discípulo, mas por não se tornar um discípulo, né, a capacidade que está nela como sal da terra não ser usado, ela acaba perdendo aquilo, e aí os homens vão pisar mesmo, e aí os homens vão zombar dessa pessoa, que é o que nós não queremos para ninguém, nós não queremos para nós. Então, para que esse mal não sobrevenha, entenda uma coisa: nós somos o sal da terra. Você sabe o que o sal tem função no alimento? Quais são as funções do sal no alimento? Se você, com essa pergunta, responder sim, o sal tem a função de salgar, você está errado. Porque ele só vai salgar se ele passar do limite. Entenda isso. O sal não é para salgar. Eu trabalhei muito tempo com panificação, e quando dava aula de panificação, eu lembro que eu falava a respeito das funções de cada ingrediente do pão francês, pão de sal. Então, falava da função da água, a qualidade da água, falava da farinha, o teor de cinza da farinha, várias características da farinha, né? Se havia gordura, necessidade ou não havia no pão de sal, enfim. Quando chegava no sal, era muito importante, porque a maioria das pessoas, talvez você também não saiba, não sabia quais eram as funções do sal, né? Então, a primeira função do sal no pão é dar sabor, não é salgar, é dar sabor. Então, por isso que foi desenvolvido
uma medida em que ele não vai passar, mas ele vai dar sabor, ele vai realçar o sabor na mistura, né, da farinha com os outros ingredientes, ele que realça isso. Eu até aprendi com o nosso pastor, pôr uma pitadinha de sal no café, não esqueci, não deixo de fazer isso aí. Nossa, dá um grau no café, que faz, eu que amo café, faz o café ficar ainda muito mais gostoso. Então o sal ele serve para isso. Se você joga um pouquinho ali, né, uma pitadinha na água que está fervendo ali para passar com o pó de café vai realçar. Se você joga ele no pão francês, ele tem esse poder de realçar o sabor, né? A nossa função nessa terra é justamente isso, porque a vida das pessoas são amargas. Você vê aí com essa quarentena, com esse medo do coronavírus, quantas e quantas pessoas estão aí, né, apavoradas em casa, e aí por estar ficando só em casa, elas estão sem gosto, não tem gosto para nada, as pessoas estão ficando um pouco desesperadas, e é aí que você entra, sal dessa terra, vai dar sabor na vida daquela pessoa que está lá dentro de casa, parada, com medo, confusa, sem saber o que pode, o que não pode, sem saber o que vem pela frente. Uma palavra tua dá muito sabor para a vida dessa pessoa. Nós precisamos entender isso, é a nossa função, né? Uma outra função do sal no pão é reter a água, reter o líquido. Quando, assim, eu acho que a maioria de nós, quando no início da profissão de padaria, como padeiro, já errou esquecendo fermento, já errou esquecendo o sal, já errou esquecendo o açúcar, enfim. Quando esquece de colocar o sal, uma das coisas que você vai notar na hora é que parece que aquele pão que está fermentando ali antes de entrar no forno, ele dá um brilho, né? E você nota que a água que era para estar quietinha lá dentro, ela começa a sair daquela massa, ele dá um brilho na massa. E aí quem já é padeiro vai notar na hora, falou, essa massa aqui está sem sal. Retém a água. Sabe que água que é essa? É a água do Espírito que nós temos que reter na vida das pessoas. Sempre ser espiritual, fortalecendo a vida das pessoas. Olha, às vezes você tem um amigo, né, que é muito brincalhão. Eu sou um amigo brincalhão com os meus amigos, né? E às vezes eu noto isso, que é muito bom quando às vezes essa água é retida, né? Que às vezes você só vai para o lado da brincadeira e aí de repente o que acontece? Aquela pessoa ela retém a água do Espírito, ela te fala algo espiritual, não é chamar a atenção, mas ela traz o assunto quando está perto de você para um testemunho, para alguma coisa ali que vai reter o poder do Espírito Santo e tirar um pouco, né, sair um pouco dessa condição aí de estar sempre querendo, até mesmo, né, uma necessidade, mas estar sempre querendo aí, né, aliviar um pouco a mente, brincar, distrair um pouco, né, se aliviar, sei lá. E essa pessoa ela traz, você precisa ser essa pessoa que traz as águas, que firma as águas ali no interior da pessoa. Isso é muito importante. Muito bem, o sal, ele é importante para que o pão não estrague antes da hora. Você vê um pão, você faz ele, né? Se você manter ele na sacolinha ali, ele vai durar aí com segurança uns 3 dias, macinho, ele não estraga aí. E aí as pessoas costumam fazer aquele pãozinho gostoso na frigideira, né? Amassado, muito gostoso. Ele não estraga por quê? Porque o sal ele é um conservante, é uma outra característica do sal, né? É ser conservante, é um conservante natural. Então o que acontece? O sal ele vai conservar o pão por muito tempo. E conservação, eu acho que, né, na nossa vida espiritual, como sal da terra, já fala muito, já falei até muito aí nessa questão, a respeito de conservar na vida dos irmãos, a nossa vida, né, o que Cristo tem nos dado, o poder
do nosso Deus, poder que age em nosso favor, conservar na nossa vida e conservar na vida das pessoas. Uma outra função, ele controla a fermentação. O sal também controla a fermentação. Eu acho que se eu lembrar aqui que tem versículo que Jesus manda tomar cuidado com o fermento do fariseu, né, daí a gente já consegue entender a função de sal aí, né, fazendo essa comparação, essa tipologia que eu estou fazendo aqui, né? É muito importante, você como sal, você é que vai estar sempre espiritualizando aquela parte técnica comum, aquela parte mundana, né, das informações. É você que está ali sempre mantendo Jesus, a chama do Espírito Santo, toda a intenção, né, bíblica, todo o conceito espiritual, você que mantém como discípulo isso na vida das pessoas. A gente tem que tomar um cuidado muito grande e entender que a Bíblia nos manda a todo tempo ser espiritual, a todo tempo estar em estado de oração. A Bíblia nos manda a todo tempo ser de Deus. Não pode, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque não pode de jeito nenhum ter uma hora em que você, né, só tem um conceito, um conceito lá de fora, e outra hora você tem um conceito da sua vida espiritual, né? Parte da sua vida, o seu conceito é secular, e é somente isso, você só entra, né, nesse mundo secular, com as pessoas do mundo secular e conversa aquilo, mas tem hora para você conversar. Não deve ser assim. A todo momento você tem que ser espiritual. A todo momento você tem, porque na hora que no conceito, nesse conceito lá de fora, na hora que ele vem, entenda uma coisa, você tem que ser sal, que é aí que você vai fazer um controle de fermentação, porque no meio disso pode vir o fermento do fariseu. O fermento do fariseu, ele não foi só na época de Jesus, não foi só para os primeiros discípulos que ele ensinou isso. É um cuidado que nós, agora, discípulos da atualidade, devemos tomar também. Entendeu? Cuidado com o fermento do fariseu. E o sal que vai controlar essa fermentação, né? Quando você esquece o sal, um pão que deveria fermentar em 4 horas, ele vai fermentar em 1h30. E aí dá para saber também qual que é o motivo disso. Cresce aquela massa fraca, feia, porém fermentou muito rápido. Então o sal, ele controla o crescimento. Entenda isso, sal da terra. Controle o crescimento na vida das pessoas, seja amigos, seja o seu grupo de liderado, pessoas que estão querendo, às vezes, crescer muito rápido. É responsabilidade sua ser um sal na vida deles, né? Moderar essa fermentação aí, como os nossos líderes espirituais têm feito conosco e têm feito com muita excelência. O resultado é uma grande bênção, ok? E para finalizar, da função do sal, né, ele tem a capacidade de melhorar a aparência, fortalecendo o glúten. Glúten é uma das proteínas da farinha, né? Então, glúten é quando você mistura farinha com água, aquela cola que dá, a responsabilidade disso é uma proteína chamada glúten. Então, como ele trabalha no glúten, né, ele é responsável pela aparência. Por isso que o pão cresce bonito e o padeiro vai passar aquela gilete no meio e ele dá aquela abertura bacana. Ele é responsável pela aparência. Olha só, você, como sal da terra, tem a responsabilidade de cuidar da aparência dos seus liderados, tá bom? Muito cuidado em querer ser a melhor pessoa de estar perto, em querer apenas ser o melhor amigo. Muito cuidado com isso. Muitas das vezes nós precisamos virar para um liderado, nós como discípulo, como sal da terra, e cuidar da aparência dessa pessoa. Entendeu? Porque a aparência do mal, ela é pior do que o mal. E você não pode de maneira nenhuma deixar, às vezes, um amigo, um parente, alguma pessoa que você lidera, está andando de qualquer jeito, com qualquer tipo de roupa, se comportando de qualquer maneira. A forma de falar, nós precisamos ajudar as pessoas a corrigir a todo momento. Precisamos cuidar disso, precisamos cuidar dos nossos. É isso que a Bíblia está dizendo. Então essa função do sal é muito importante, ele cuida da aparência do pão. Você, como sal da terra, cuida da aparência
desse Filho de Deus, a qual o próprio Deus te deixou na responsabilidade de cuidar, de abençoar a vida. Ok? Então espero que essa aula tenha trabalhado no seu coração, essa primeira parte desse conceito que nós vamos falar sobre discípulo, que é, né, quem sou como discípulo. Então está aí uma lista do que está na Bíblia, né, de quem você é como discípulo. Viva isso, em nome de Jesus. Quero até dar uma breve recapitulada aqui, né? Nós somos testemunhas, né, da morte e ressurreição do Senhor. Nós somos quem tem permanecido nas tentações. Nós somos amigos de Deus. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra, ok? Se você fizer mais uma pesquisa, você vai ver que nas cartas, né, o apóstolo Paulo, ele vai falar mais uma série de coisas. Então, como nós estamos baseando a nossa aula aqui nos primeiros discípulos, nos apóstolos de Cristo, eu tirei do Evangelho, que talvez até tenha mais, né? Vós sois o quê? Isso aí é um bom exercício para você pesquisar na Bíblia, é muito importante fazer isso, tá? Agora, se você vai nas cartas, você vê isso de uma forma geral, né? As cartas vão dizer que nós somos o orgulho da pregação e por aí afora, vai muita coisa que o apóstolo vai falar, muito legal isso. Então faça esse exercício, leia a Bíblia, aproveite o tempo que aumentou por causa dessa quarentena, desfrute, né, desse poder que Deus nos deu, e que você seja cada dia mais abençoado. Nossa aula fica por aqui, até a próxima. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.